Olá, monstronauta! Começa hoje nossa quarta-feira dos quadrinhos, nosso quadro onde vamos falar de uns materiais diferentes para você. E hoje começamos com Physical Force, que é simplesmente a última obra do Jack Kirby que chegou a ser produzida em quadrinhos e lançada aqui no Brasil no finalzinho dos anos 90. A história ela foi produzida em 93, né? Kirby infelizmente chegou a falecer em 94, mas ela chegou a ser completa. Tanto que, inclusive, é uma daquelas que tem o maior número de artes finalistas, né? Tem quase, basicamente, cada página aqui. Olha só, aqui temos praticamente quase que um quadrinista por página, basicamente, para ajudar a fazer a arte finalização, né? A fim de conseguir se concluir a obra antes que ele pegasse e falecesse. Então, a história é completa. E o que acontece? O Kirby, por que ele é tão importante? Por que Physical Force é tão importante? Por causa que ele é o co-criador do Quarteto Fantástico, dos Vingadores originais e dos X-Men. Aqui acaba replicando a arte original do Kirby aqui, galera, do X-Men número 1. Além disso, ele também trabalhou na DC, né? Ele fez coisas como o Demônio Etrigan, que começou a ficar cada vez mais frequente de aparecer nas animações. O Omak, que depois foi reimaginado como um dos principais grupos de supervilões no início do século XXI da DC Comics. Tivemos ainda a criação do Darkseid e os Novos Deuses, né? De forma que a última grande fase dos Super Amigos foi, tipo, existiu graças ao material dele, inclusive, existe uma chamada Super Powers que ele escreveu, que é diretamente, que dialoga diretamente com os Super Amigos de propósito, né? Inclusive, posteriormente, a amizade que ele pegou e teria começado a fazer nesse período com o Michael T. Box foi importante, porque depois ele pegaria, puxaria o Jack Kirby para a Image, né? Quando a Image foi criada, lembrando que a Image era um grupo de artistas que estavam ficando super famosos na DC, mas uma série de problemas trabalhistas que estiveram dentro da editora, eles saíram, montaram a própria editora e ficaram super mega famosos por isso, né? Cada um com liberdade total de pegar e produzir suas coisas, tanto que nessa linha tivemos até Spawn, Soldado do Inferno, que foi produzido pela Image Comics, né? Entre outras grandes obras, né? Sendo que o Jack Kirby acabou sendo puxado para lá por causa que ele teria um ambiente um pouquinho melhor daquilo que ele teria na Marvel, onde ele sempre estava condicionado ao Stan Lee, né? E do que na DC, onde tinha uma liberdade criativa teoricamente enorme inicial, né? Porém, a ideia dele que ele tinha de pegar, criar um monte de conceito de personagem e ter depois uma equipe própria para pegar e ajudar a desenvolver aquilo, né? Nunca foi exatamente dada pela editora, né? Meio que a 90% do trabalho era o coitado do Kirby que fazia tudo, né? Então ele ficava super mega sobrecarregado. Pelo menos dentro daquilo que é dito, né? Especialmente quando a gente pega essas edições introdutórias de gente que onde temos introduções escritas justamente por gente que trabalhou diretamente com o Jack Kirby. E do que se trata Physical Force? É uma minissérie em 3 volumes que foi, assim, o conceito original foi criado pelo Michael T. Box e chamado o Jack Kirby para poder pegar e escrever. Sendo que antes o Michael ele tinha uma série chamada The Last Heroes Vikings, que era meio que uma coisa meio de super-heróis, só que no meio de espada e feitiçaria de um século XII cheio de onde várias lendas, histórias e mitologias eram meio reais e misturadas com alta ficção científica. Então é meio como se fosse o futuro desse universo que ele criou. E antes de pegar e entrar nos quadrinhos em si, lembre-se de que temos a nossa lojinha virtual de quadrinhos aqui do canal. Então quem quiser pegar e olhar, entra no link aqui embaixo, onde temos inclusive um sublink lá dentro só de obras do Jack Kirby, para quem quiser pegar e adquirir outras obras criadas por esse grande artista, que foi um dos criadores do gênero de super-herói, como conhecemos aqui no Ocidente durante o século XX. Aqui estão as revistas, sendo que aqui tá a caixinha no qual pegava e vinha as 3 juntas, depois que elas foram publicadas aqui, né, no Brasil.
Aqui a caixinha bonitinha. Sendo que aqui primeiro começa com o número 0. Dá pra ver, inclusive, bem aquela influência, aquele estilo meio Darkseid, né? Do próprio Kirby, já que ele é o criador do Darkseid, dos Novos Deuses, que a gente vê aqui na capa, né? Curiosamente, o nome desse vilão é Darkfire ainda por cima, com 11 atrás, né? Tinha a propaganda do Arachnes, que era outro herói que tava sendo lançado na época, né? Esse bem estilo image, cheio de ação, cheio de cores, né? Que uma coisa interessante desse período é meio que a revolução e transformação dos próprios processos de impressão, né, que ajudaram a pegar e possibilitar que os artistas fizessem ainda mais experimentações envolvendo desenho, né, e barateamento de certas produções, mas vamos lá. Na número 0, né, a gente tem aquele estilo bem galáctico de introdução, né, onde vemos um viajante chamado Místico, que vem para a Terra milhares de anos atrás, numa espécie de busca não de redenção, né, mas de conhecimento e de elevação mental. E, ao mesmo tempo, nós temos um outro grupo liderado pelo Darkfire. Olha só a semelhança, né, mas aqui temos o significado até adequado, já que o Fire é justamente pela coroa de chamas que ele possui. E temos essa espécie alienígena que vem para a Terra, que são os escravizadores estelares, nome bem nítido, né? E que quando vem pra Terra para tentar colonizar, na verdade, escravizar nosso planeta, a nave acaba explodindo aqui num acidente, sendo que eles utilizam uma tecnologia especial que permite assumirem as formas de vida do planeta para conseguirem tanto sobreviver quanto ficar disfarçados. Só que nesse processo eles perdem o acesso justamente à tecnologia que eles tinham dentro da nave, e os destroços finais da nave estão nas mãos do governo americano. Então eles têm que tentar se infiltrar dentro do governo para conseguir achar novamente os destroços da nave e usar sua super tecnologia para dar origem novamente aos seus planos de conquista na Terra. Então, essa é justamente o número 0, estrelada principalmente pelos vilões, né? Esse místico não chega a ser retomado, mas a impressão que dá é que o líder secreto dos heróis provavelmente deve ser esse místico. Então, aqui os vilões eles acabam descobrindo a existência dos outros super-heróis da Terra. Primeiramente, o líder deles, que é o Sensei, né? Que ele tem poderes desconhecidos, então dá a impressão de que o místico, na verdade, assumiu a forma desse Sensei, né? E meio que foi criando grupos de super-heróis ao longo dos milênios na Terra. Temos a Probe, que é a psíquica do grupo. Temos o Bob, que é o super gênio da tecnologia da história. Sendo que a gente pode pensar até onde ele participa pouco, porque na verdade toda essa tecnologia que os heróis usam deve ter sido criada por eles, né? Então indiretamente ele não deixa de participar, né? Temos o herói chamado Apocalipse, que usa uma espada lendária, mágica, meio transmitida de geração em geração, que vai ser importante na história. Aí não podemos nos esquecer da Suzy. E o que acontece é que temos um monstro gigantesco com o qual troca de lugar dela através de um mecanismo meio mágico tecnológico, né? Então ela fica essa criatura consegue se manifestar no lugar do corpo dela durante algum tempo no planeta. Só que quando desfaz a ligação, ela tem que aguardar um tempo antes de pegar e invocar a criatura novamente. Então, eles descobrem a existência desses super-heróis e vão tentar manipulá-los na próxima história. Sendo que aqui conclui com uma entrevista justamente com o Kirby e com as outras equipes que foram responsáveis pela produção. Então podemos ver que essa talvez seja uma das últimas entrevistas do Jack Kirby. E como na época que esse gibi pegou e depois seria republicado para ao redor do mundo, ele já tinha falecido, a gente tem uma homenagem aqui dos heróis da história perante uma pira funerária, homenageando o grande mestre Jack Kirby aqui. Então, propagandinhas que tinham da época. Finalmente vamos pro número 1. Então, aqui a gente vê a Physical Force, que é finalmente a equipe que dá nome à história. Sendo que eles precisam tentar resgatar justamente um soro que seria para destruir uma doença chamada a Grande Praga Negra, que está atormentando as pessoas e que estaria sendo guardado secretamente pelo governo. Sendo que eles não conseguem chegar até o soro devido à superproteção que tem lá, especialmente devido a um tipo de robô.
E para isso, eles vão acabar pegando e recrutando mais uma pessoa, melhor, temos um outro membro da equipe, que é um artista marcial bem estilo Bruce Lee, né? Que é o Jing Zheng aqui. E ele acaba sendo forçado por uma equipe secreta, que na verdade são justamente os vilões que vimos disfarçados de humanos na primeira história, para pegar e conseguir ir atrás desse super soro. Então, temos muitas cenas de artes marciais bem feitas aqui dentro dessa história, e tudo começa a ser elaborado para poder pegar e fazer esse resgate. Aqui temos um daqueles pin-ups de imagens conceituais do Jack Kirby, de heróis provavelmente ele estava elaborando ou somente rascunhando, sendo que a gente tem o legal dessa número 1 é uma série de depoimentos de cada um dos criadores da Image Comics. Então, Robin Liefeld, o Todd McFarlane, o Jim Lee, entre outros, todo mundo que ajudou inclusive a arte finalizar esse material e que era membro da Image Comics, pegou e fez seu depoimento da sua influência justamente do Jack Kirby, tanto na introdução quanto as histórias em quadrinhos, né, quanto na época quando começaram a pegar e se estruturar para serem artistas e quadrinistas. Finalmente, em Physical Force 2, que tem o dobro do número de páginas, feito justamente para conseguir pegar e temos que concluir essa história antes que o Jack Kirby faleça, e eles finalmente conseguiram isso. Aqui temos uma invasão especial com a luta entre o Jinjei e o robô, que é fenomenal, galera. Aqui a gente vê que o robô ele é ultra flexível, se adaptando a cada tipo de ataque, ao mesmo tempo o Jinjei, a cada ataque novo que ele faz, ele fica calculando quais são as habilidades do robô para tentar finalmente conseguir dar o ataque final para destruir a criatura, sendo que logo mais pra frente na história, nós temos tanto o Jinjei tendo que pegar e tentando resgatar a namorada dele, quanto a gente tem o pessoal da Physical Force finalmente se deparando com os vilões e lutando contra as verdadeiras formas deles e descobrindo que o soro, na verdade, era uma super arma para pegar e ser utilizada pelo esquadrão do Darkfire, os escravizadores estelares. E, inclusive, é engraçado esse nome, lembra até o Starro, que também é conhecido como O Conquistador, né? E a caça dele é Os Conquistadores, né? Que tinha na DC Comics também. E temos essa grande batalha final, onde temos, inclusive, onde não apenas os vilões ressurgindo com suas formas monstruosas aqui, como os heróis lutando, e o legal é que agindo de forma sincrônica entre si para escapar de cada uma das armadilhas dos vilões. E, finalmente, e o legal é que a Suzy, que eu falei pra vocês, ela não atua apenas como monstro pra salvar o dia, mas mesmo ela como criança, ela pega e ajuda a recuperar aquela espada mágica que eu comentei do herói, ó a espada dela aqui, né, pra conseguir finalmente destruir o Darkfire, que é o grande líder dos vilões aqui na história. Sendo que essa saga ela acaba então finalmente concluindo a participação do Kirby no universo dos quadrinhos, e fica então o grande pedido para alguma editora pegar, republicar esse material, assim como publicar aqui no Brasil os materiais que tiveram a participação direta do Kirby, já que alguns ele mais arte finalizou do que outra coisa, né, e outros que realmente ele pegou, desenvolveu os personagens, etc, né, como por exemplo o Capitão Vitória, os Rangers Galácticos, que originalmente quando o Kirby criou era para ser uma espécie de continuação dos Novos Deuses, com, na verdade, o protagonista sendo o filho do Orion, mas que ele acabou levando depois para Image Comics, combinando com outras ideias. E vocês, quais materiais do Kirby vocês já pegaram e já leram? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e vamos manter essa quarta-feira dos quadrinhos, galera!